falar de uma coisa não tão boa. Nomes não tão agradáveis de serem ouvidos. Vai ficar todo mundo tenso. Lula, Bolsonaro, Alexandre de Moraes e Donald Trump. São os nomes nessa semana que tem mais pesquisas nas principais redes de informações do Brasil, para não dizer do mundo. E estes nomes, o relacionamento que está havendo entre eles, está causando tantos prejuízos para a nossa nação, que com certeza vocês nessa semana já cansaram de ouvir a respeito disso. E com certeza devem estar preocupados, porque existe uma ameaça de tudo encarecer. Para não dizer que alguns recursos que são até normais de usarmos podem acabar do dia para a noite, caso a briga vá mais adiante. Mas essa situação de impotência que estamos sentindo, de medo, são grandes brigando, e de ansiedade pelo futuro, me lembra de uma história que muito semelhante o povo de Deus passou no passado. Sabe qual é essa história? É uma história onde Deus abordou uma situação muito idêntica ou semelhante à nossa, e Ele deu um caminho, uma alternativa, uma resposta. É a história do Êxodo. Abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Início da Bíblia, Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Êxodo capítulo 5, versículo 1, diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que eu ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Prestem atenção em mim. Moisés foi um foragido do Egito, rejeitado pelo seu próprio povo, e um homem tímido a ponto de não querer essa missão, e ele foi obrigado a ir ao Egito por Deus. E depois de tanto tempo foragido, 40 anos fora do Egito, ele volta e encontra com o povo que tinha rejeitado ele. E quando ele encontra o povo, ele anuncia que Deus tinha ouvido o clamor do povo, que Deus tinha atendido às preces da nação de Israel, que depois de 4 séculos estava sofrendo na mão dos egípcios. E Moisés deu provas de que Deus estava com ele. Moisés colocou a mão dentro do peito dele, e quando tirou ficou leprosa. Colocou novamente e a mão ficou curada. Ele pegou o cajado dele e jogou diante dos anciãos de Israel. E sabe o que aconteceu? Se tornou uma cobra. Você já viu alguém fazer isso? Eu nunca vi, mas isso aconteceu. E os anciãos creram em Moisés, de tal maneira que toda a nação, 2 milhões de pessoas aproximadamente, festejaram, se alegraram. Deus chegou, Deus vai nos tirar dessa terra, vai nos tirar da escravidão. O plano estava tudo indo da forma que Moisés pensava. E agora só precisava ele falar com o faraó. E ele foi falar com o faraó. Chegou ele subindo no mais alto, importante templo do Egito,
onde o Deus do Egito, o Deus físico, o homem mais adorado, cercado de todas as pessoas importantes daquela época, rodeado de ouro, um homem orgulhoso, um homem adorado, um Deus encarnado para os egípcios. Moisés, com seu irmão Arão, vestidos em trapos como escravos, chega diante desse grande e luxuoso rei e diz para a encarnação de Horus. Horus é um deus egípcio. Moisés diz o seguinte: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. E todos ficaram em silêncio, como vocês agora, ficaram na expectativa. Mas Faraó, em seu orgulho prepotente, franze as sobrancelhas, se levanta e com muito desprezo para Moisés questiona: quem é o Senhor para que eu ouça a voz e deixe Israel? Não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei Israel. Ele não tem poder aqui, não manda aqui. A única voz que você vai ouvir é a minha. E vai embora. Moisés, após se retirar um pouco, lembra-se que alguns povos conseguiam permissão de Faraó para cultuar os seus deuses. E afinal de contas, quem mandou Moisés ali, contra gosto de Moisés, foi Deus. Então Moisés novamente fala: o Deus dos hebreus, que está conosco, disse: permita sair, caso contrário, ele virá com pragas sobre todo o Egito. Agora Faraó se enraivece. Faraó vê a ousadia e a insistência de Moisés a se opor acima de sua vontade e manda, despeja eles imediatamente e diz: que eles procurassem o que fazer. Moisés seguiu todos os planos até aqui, como Deus mandava, mas apareceu dificuldade. Não foi como ele esperava, mas pareceu um teste da vontade do Faraó, do pavio curto dele, do que realmente tirar o povo do Egito, como Deus havia chamado. Hoje, meus irmãos, vivemos uma situação pouco semelhante. Grandes se degladiando, brigando, medindo forças. E embaixo estamos nós, meros mortais, pessoas que estão lutando para pagar o boleto no final do mês. Políticos, chefes, homens com poder, armas e muita loucura. Porém, Deus nos chama para segui-lo, obedecê-lo, mesmo em meio a essa adversidade, mesmo em meio a todos esses políticos, mesmo em meio a todos esses homens que não se importam com ninguém. Deus está dizendo para a sua igreja hoje: me obedeça, siga, ouça minha voz, venha atrás de mim, apesar dos resultados. Porém, Faraó, volte aqui para a história, inquieto, porque sofreu essa afronta, essa humilhação, agora busca prejudicar, penalizar a este povo. Ele é um tirano, ele não se importa com as pessoas, ele se importa apenas consigo mesmo. Ele agora não quer apenas recuperar a sua honra, mas também
ele quer maltratar aqueles que o afrontaram. Temos aqui, irmãos, uma batalha de deuses. Faraó contra o Deus de Israel. E Faraó vai mostrar a força dele. Faraó então diz aos seus oficiais, seus governantes, que cortassem a palha dos hebreus, palha esta que eles usavam para construir tijolos, os tijolos usados nas grandes pirâmides do Egito, nas esfinges, nas obras, mega obras do Egito, que inclusive o povo fazia abaixo de chicote. Agora Faraó mandou tirar essa palha, esse ingrediente importante para a produção do tijolo, e ele diz: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que eles não se apliquem, não deem ouvidos a mentirosos. O que era ruim se tornou pior, e agora o povo estava desesperado, procurando palha por todo o Egito, porque Faraó não diminuiu a exigência. Disse que eles precisavam reunir a mesma quantidade. E enquanto o povo ia, zunia o chicote, o sangue escorria, o suor caía, a exaustão abatia, o sangue no chão, e o povo não conseguia concluir. E os gritos: não parem, não parem, façam a mesma quantidade. 2 dias se passaram. Então os representantes dos judeus vieram a Faraó. Faraó estava feliz. Afinal, ele agora fez o que queria, maltratou o povo. E de repente, quando ele avista no palácio dele aqueles judeus, de repente seu coração se amarga, e agora ele fica mais azedo. Deixa eu fazer algumas aplicações aqui, antes de falar mais sobre Faraó. A vida, irmãos, parece que é totalmente contrária a que possamos seguir a Deus. A gente se pergunta se realmente Deus está olhando para nós. O Deus que julgamos conhecer, será que Deus realmente cuida de nós? Olhando aqui para a nação brasileira, onde sai um número gigantesco de evangélicos, de povo que se diz cristão, confessante, e nós passaremos por grandes batalhas, muita coisa decepcionante. Só que mesmo que doa, preste bem atenção nisso, mesmo que doa, mesmo que maltrate a gente, esse é o campo que precisamos estar. O alvo do mundo realmente é nos afastar de Deus. Vão fazer de tudo, mas nós precisamos obedecer a Deus, e nem sempre trará resultados bons. A vida não é um karma. Coloque isso aqui na sua mente. Nem sempre você colhe aquilo que planta. Por isso, mesmo que seja dolorido, mesmo que doa, você precisa continuar obedecendo a Deus. Esse povo de Deus, a nação de Israel, estava feliz, acabou de receber a notícia que Deus tiraria eles do Egito, e agora tudo piorou. Eles iam desistir? Iam se entregar aos deuses egípcios? Então olha uma dica para vocês: parem de olhar para os espinhos, parem de olhar para a comida que falta, pare de olhar para a dor do seu calo e olhe para a voz de Deus. Mantenha a sua concentração na voz de Deus. Eu não estou dizendo que a sua dor sumirá. Eu não estou dizendo que sua dor é insignificante, de forma nenhuma. Que sua ansiedade
é irrelevante. Não é isso. O que eu estou dizendo é: foque em Deus. Em toda essa turbulência, foque em Deus. Preste atenção em Deus. E aqui Deus nos chama a se opor contra os grandes do mundo. Não estou dizendo que você vai pegar uma mochila, invadir um canto que tenha armas nucleares e jogar enlouquecidamente um desses dispositivos. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é: ao passo que o mundo se faz contra Deus, contra o que é bom, o que é justo, você continuará indo atrás de Deus, do que é certo. Você não abrirá mão do que é certo, mesmo que isso custe a sua vida, porque você segue a Deus, você teme a Deus, como eu também, como este povo. E às vezes o resultado não virá de imediato. Pelo contrário, ao invés de termos o resultado desejado, teremos prejuízos. Mas a gente precisa manter o foco em Deus. E aqui eu quero que vocês prestem atenção em outra coisa. Não podemos ter ídolos políticos. Ouviram? Não podemos ter nenhum político em nosso coração como uma pessoa adorada, indefensável, uma pessoa que não pode ser tocada. O nosso ídolo é Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está nos chamando para adorar a Ele, não a esses homens. Esses homens têm poder? Tem. Eles maltratam? Maltratam. Mas Deus diz: apenas a mim. Agora, quando as coisas estão difíceis, perceberemos de fato onde está o nosso amor. Avaliaremos onde a nossa esperança está, se é em homens ou em Deus. E Deus está dizendo: me ouça, me obedeça, me siga, não olhe para os resultados, continue a nadar, como diz no filme Nemo. Não é novo existir homens cruéis, não é novidade nenhuma. Desde que o mundo existiu, eu já preguei aqui, Caim continua na história humana matando à torta e à direito. Mas lembrem-se, a mesma resposta: precisamos ser fiéis a Deus, precisamos continuar caminhando, precisamos sobreviver em obediência a Deus. Essa situação dos poderosos gera algumas dúvidas no nosso coração, é verdade. Mas o que aconteceu com o povo, com a nação de Israel? E aí? Querem saber? Vamos voltar aqui. No dia seguinte, os líderes de Israel marcaram uma audiência com este rei. Lembra, quando o rei viu eles, aquele incômodo voltou para o coração, como aquela conta que você esqueceu de pagar. E o rei, já azedo, recebe esses capatazes. Então os capatazes clamam a Faraó: o que fizemos para o Senhor nos maltratar? Nós somos os teus servos, estamos fazendo a tua obra, estamos aqui dando tudo de si, vocês tiram a palha de nós. Nós não temos como fazer, vocês que são injustos, porque vocês já nos davam a palha e agora não nos dá mais e cobra a mesma quantidade. Meu amigo, os soldados ficaram olhando assim um para o outro. Esse povo é doido, né? Esse povo não tem juízo, não. Petulância. Ele, na verdade, era um grito de desespero. Eram pessoas clamando pela própria vida. Faraó
Então grita: preguiçosos, vocês são preguiçosos. Do contrário, não ficariam com essa ideia de ir adorar outros deuses. Vocês estão perdendo tempo imaginando coisas fúteis. Vão trabalhar mais, porque vocês têm tempo para ficar pensando besteira. Agora vão trabalhar dobrado. Vão, saiam daqui. E logo que eles saíram, tristes, abatidos, com a sentença de morte sobre as costas deles, porque era impossível entregar aquela meta. Como é impossível o Brasil fazer força contra os Estados Unidos. Então olha o desespero deles. Porém, antes deles saírem completamente do palácio de Faraó, sabe com quem eles se encontram? Moisés e Arão. Rapaz, se olhar matasse. Eu consigo até imaginar o que um pensava antes desses dois amaldiçoados abrirem a boca. Nossas vidas eram tão boas. Era bom que eles tivessem sido comidos pelos jacarés, que as crianças judias foram jogadas aos jacarés. Imediatamente um deles disse assim: Deus vos puna, Deus olhe o que vocês fizeram conosco, Deus castigue severamente vocês. Vocês fizeram com que a gente se tornássemos fedorentos, insuportáveis diante de Faraó. Agora, Faraó tem motivo para nos matar. O sofrimento do povo, o mal que os egípcios estão fazendo a gente, Deus julgue vocês. Em consequência disso, lembra-se, Moisés e Arão foram para o Egito fazer o quê? Foram a mandado de Deus libertar o povo. E o que eles ganharam? Foram livrar o povo do sofrimento. E o que eles receberam? Mais sofrimento. Agora eles não eram somente rejeitados pelo faraó e pelos egípcios. Agora eles eram rejeitados pelo próprio povo. E um sentimento encheu o coração de Moisés. Um sentimento de decepção. Um sentimento de perda. E sabe o que Moisés faz nesse momento? Você consegue imaginar qual vai ser a decisão de Moisés nesse momento? Vai ser voltar para a terra dele e fugir novamente? Não. Moisés se ajoelha. Moisés ora. Moisés vai atrás de Deus. Moisés vai se consolar com Deus, mesmo ele não entendendo nada, mesmo tudo saindo fora do que ele imaginava, mesmo tudo saindo dos planos, mesmo tudo obscuro, ele vai a Deus, ele ora. Olha a oração dele, versículo 22. Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste esse povo. Imagine a cabeça de Moisés. Ele veio trazer alívio, mas trouxe mais sofrimento. Aqui é um coração aberto diante de Deus, está clamando a Deus. E ele fez a melhor escolha, irmãos. Ele não foi postar como ele era coitadinho. Ele não fugiu. Ele não deu uma de doido, pegou uma espada e tentou matar Faraó. Não. Ele se voltou para Deus. Ele orou. Quando o mundo estiver desmoronando, busque a Deus, se ajoelhe, ore, vá conversar com Deus, meu irmão.
Sabe por quê? Olha aqui o versículo 1 do capítulo 6. Porque Deus olha, Deus ouve. Então Deus responde: disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eu hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixarei ir, por mão poderosa os lançará fora. Moisés, lembra que Faraó disse que não me conhece? Agora ele vai conhecer. Ele não somente jogará você fora, mas ele vai me conhecer. Deus lembrou, irmãos, a Moisés que Faraó vai tirar o povo do Egito. Saiu dos planos de Moisés, mas não saiu dos planos de Deus. Por isso, meus irmãos, não se desanime. Não se desanime quando vocês seguem a Deus e não tem resultados bons, porque o seu plano pode frustrar, mas o de Deus não. Os planos de Deus nunca são frustrados. Essas nações que estão judiando com milhares, pode ser que frustre-nos, mas não está frustrando a Deus. Deus está no controle. Seu alvo, preste bem atenção, seu alvo deve ser sempre o Senhor. Uma liderança eficaz aqui para os homens, prestem atenção, homens, não é aquela liderança que traz resultados, mas é uma liderança que é fiel ao Senhor, independente das percas. Quando você pega um general, um comandante, um líder de exército, ele não é aquele que apenas tem boas estratégias, que é um homem que alcança os objetivos, mas é aquele que sofre, que paga o preço pelos seus ideais, que paga o preço pelo seu país, que morre pelos seus soldados. E mais importante do que país, do que soldado, do que convicção, é o nosso Senhor. Então, meus irmãos, sigam a voz de Deus, mesmo que isso custe tudo. Por isso, nós não devemos ter medo de tempos difíceis. O povo de Deus sempre passa por tempos difíceis. O dinheiro acaba, eu sei, os amigos se vão, os colegas do trabalho passam a perna na gente, e o mundo entra em guerra. E se brincar, o povo de Deus ganha um alvo nas costas, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E o que Deus quer de nós nesse momento? Ouça, abra seus ouvidos para ouvir a Deus, preste atenção no que Deus está falando, siga as palavras de Deus, não procure culpados para justificar o infortúnio que você está sofrendo. Pelo contrário, busque o Senhor em oração, busque Deus, busque a solução em Deus. A sua melhor atitude é a se ajoelhar diante de Deus. Essa semana a gente foi bombardeado com várias notícias terríveis para o Brasil. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você, me responda dentro do seu coração, para Deus ouvir. Quantas horas você dedicou em oração? Quantas horas você buscou a Deus para lhe ajudar nesse momento? Durante essa semana, não estou buscando saber da sua vida toda não. Essa semana, veio. Pode ser que não seja seu caso, pode ser que seja o caso de outra pessoa, de outros irmãos, de outras igrejas, mas algumas pessoas passaram horas e horas buscando profetas geopolíticos e deixaram de buscar a Deus. Algumas pessoas até perderam o sentido da vida porque o seu político ou sua pessoa adorada
está sofrendo, ou pode desaparecer. Mas deixa eu contar o exemplo de um homem. Eu já contei aqui alguma outra vez, mas vou repetir. John Knox é um reformador escocês, um homem de oração. Este homem era inimigo do Estado escocês, porque ele era protestante. Era um homem que enfrentava exércitos. Era um homem que punha medo na própria rainha da Escócia. A rainha dizia o seguinte: eu não tenho medo do exército inimigo, o exército inglês. Eu tenho medo das orações de John Knox. E sabe o que aconteceu com a Escócia? Se transformou protestante. Tamanho poder tem a oração, irmãos, e nós desprezamos. Por isso, ouça a voz de Deus, busque conversar com Deus, busque ouvi-lo através de sua palavra e através da oração. Busque Deus mais do que essas notícias. Seguir a Deus, como a gente viu até aqui, é difícil, abate a alma, e Deus sabe disso, porque Deus não nos abandona. Deus foi ao Egito porque ouviu o clamor do seu povo e decidiu tirar o povo do Egito. Deus não queria maltratar o seu povo. Então Moisés, mesmo ouvindo sobre o controle de Deus, ainda estava abatido. E olha o que Deus vai dizer para Moisés. Olha os remédios que Deus dará para Moisés. Veja as palavras, prestem bem atenção nessa última parte, porque aqui é o motivo pelo qual nós continuaremos obedecendo a Deus. Preste atenção, Deus diz assim: eu sou o Senhor. Versículo 3 do capítulo 6. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes foi conhecido. Vocês e seus pais, isso não está na Bíblia, estou explicando. Vocês e seus pais ainda não me conheceram como Deus que salva, Deus que atende aos gemidos do seu povo, Deus poderoso que sobrepuja os inimigos, o Deus que cumpre as promessas da terra prometida. Versículo 4: também eu estabeleci a minha aliança com eles, para lhe dar-lhe a terra de Canaã, a terra que habitaram como peregrinos. Firmarei um compromisso com seus pais, eu firmarei com vocês também. Não passou desapercebido, eu não me esqueci das minhas promessas, da minha aliança. Eu vou ser seu resgatador, o seu Gaal, como Ruth teve. Vocês são vocês são a minha responsabilidade. Deus está dizendo isso para a nação. Vocês são a minha responsabilidade. Eu libertarei, eu tirarei a sua vergonha, colocarei em honra, eu garantirei o seu futuro com o braço estendido, para mostrar que Ele é forte. Eu tirarei vocês do Egito. Vocês não sairão fugindo do Egito, vocês não sairão com vergonha, vocês sairão com cabeça erguidas, como pessoas que saem vencedoras de um combate. Vocês serão o meu povo, vocês terão um relacionamento pessoal comigo, vocês conhecerão a mim e viverão comigo e serão como uma mulher é para seu marido. E ele diz assim, aqui foi a minha explicação, versículo 5: ainda eu ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei como possessão. Eu sou o Senhor. Amém. Assim como todas as promessas que Deus faz, que Deus tem, isso aqui
que é um poderoso remédio para a decepção de Moisés. Moisés, diante da dor, diante do medo, Deus abre assim um pouquinho da janela do futuro e diz: olha, esse é o futuro que eu tenho preparado para vocês. Será doloroso, será difícil, mas será precioso. E aí Moisés, ele corre para o povo, entrega esses remédios, essas promessas para aliviar o povo, mas o povo não tem fé em Moisés, mas ele entrega. O povo não ouve, se fecharam para a cura de Deus, mas Deus não desistiu do seu povo. Nessa situação que nós vivemos, irmãos, causa muito abatimento. Sendo bem sincero, às vezes, pronto, explodiu uma guerra no Brasil, vai dar vontade de vir para a igreja? Você vai estar preocupado com a sua vida, com seus bens, com seus familiares, com o seu futuro. Mas olhar para o plano de Deus é uma doce palavra para tirar o azedo deste momento. Olhar para as promessas de Deus, irmãos, faz com que nós possamos ter um sorriso no meio desse choro, desse lamento. Deus, Ele nos ama tanto, Ele sabe onde está apertando para nós. Ele está vendo toda essa movimentação global e Ele se importa profundamente com isso. Então, olhe para a voz de Deus. Ao nosso redor, fora da igreja, haverá muitas pessoas desesperadas, carentes, sedentas por um futuro. Por isso, leve essa cura para eles, corra para eles, fale de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se vocês hoje soubessem a solução para acabar com essa crise geopolítica do mundo, para acabar a guerra, sendo curto e grosso, vocês fariam o quê? Vocês investiriam tudo que tinha para que vidas e vidas fossem poupadas, para que milhões parassem de sofrer. E você tem o melhor e mais potente remédio em suas mãos: o Evangelho de Jesus Cristo. A notícia, boa notícia de Deus, que Ele traz a paz através do seu Filho, nos tirando do castigo eterno de Deus, e que através deste Filho Ele trará a paz mundial que a ONU não consegue trazer, a paz mundial que nenhum dos países egoístas consegue alcançar, mas Jesus Cristo trará para aqueles que Ele salva. Então você tem um remédio, uma solução que ninguém consegue, a não ser o próprio Deus em suas mãos. E o que você vai fazer com isso? Vou guardar. Ficar caladinho e esperar que o mundo se exploda. É isso? Não. Vocês chegarão em casa, vocês orarão por aqueles que vocês amam, vocês usarão todos os recursos que vocês têm para propagar a voz de Deus, para expandir o reino de Deus, para mostrar que no meio de toda essa guerra que o mundo está travando entre si, mas na verdade está travando contra Deus, você tem a paz, você tem a solução, você tem a salvação para a alma destas pessoas. Então, irmãos, ouça a voz de Deus, proclamando-a, ecoando-a, possibilitando que outras pessoas escutem. O Deus que nós conhecemos é o mesmo Deus que chamou Abraão, é o mesmo Deus que esteve com Jacó quando desceu para o Egito, e é o mesmo Deus que falou a Moisés neste momento, e o mesmo Deus que tirou esta nação do Egito. O livro de Êxodo foi escrito depois, lembra,
ali Moisés, ele entrará na terra prometida? Não, ele pecou contra Deus. E aí os filhos de Israel, os filhos deste povo entrarão na terra prometida. E eles precisam lembrar dessa história. Agora eles ouvem essa história depois que Deus fez tudo isso, depois que Deus cumpriu essas promessas, literalmente. Aqui não são promessas vagas, aqui não são promessas abertas, como alguns ateus julgam dizer. Deus faz promessas de tipo: você vai ser feliz na sua vida, você vai ter um salário na sua vida. Não, meu amigo, Deus é específico, Deus age no nosso mundo, Deus requer que nós sigamos, ouçamos e lembremos dessa ação dele. Não deixe o desespero vencer. Se você fosse um dos crentes do Irã, lembra que o Irã entrou em guerra? Pronto, Deus estaria com você lá. Mas você é um crente de Umarizal, da Igreja Batista Filadélfia, amém? E Deus está aqui, Deus está no seu dia a dia, Deus está nessa cidade, mesmo com festa, mesmo com pessoas cuspindo em Deus, Deus está com você no seu trabalho, assim como esteve com a nação de Israel. Então continue ouvindo a Deus, seguindo a voz de Deus. Estamos, então, ansiosos para descobrir qual será o futuro do Brasil, não é? Só Deus sabe. Mas Deus lhe deu muitas promessas. E você pode curar a tua ansiedade, teu medo, olhando para essas promessas. E Deus lhe deu a promessa que você vai viver para sempre, que você vai sobreviver às bombas nucleares, que você vai sobreviver à fome, mesmo que teu corpo mortal caia, Deus vai ressuscitá-lo. Então lembre dessas promessas. Deus está conosco. Amém? Amém. Em nossa impotência, com poderosos arbitrários e uma vida mais difícil cada dia e mais cara, o que nós faremos? Obedeceremos a Deus, independente dos resultados em nossas vidas, motivados pela promessa, na verdade, pelas promessas de Deus. Amém? Vamos orar.